nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Samuel e o que eu aprendo com a vida de Samuel. Então, 1 Samuel 3, versículo 1, diz que o jovem Samuel servia perante Eli na casa do Senhor. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Mas aprove a Deus falar com Samuel. E Samuel ainda não conhecia o Senhor. Lá no 1 Samuel 3, versículo 7, fala isso, que Samuel não havia conhecido o Senhor e o Senhor não tinha sido revelado a ele. Então foi plano de Deus se revelar a Samuel. Samuel dormia junto na casa de Eli quando ouviu o Senhor chamar. E ele não reconheceu o Senhor. Ele chegou para Eli e diz: Eis-me aqui. E o sacerdote Eli disse para ele: Eu não te chamei. E isso aconteceu várias vezes. Na terceira vez que Samuel chega diante de Eli e fala: Eis-me aqui, Eli percebe que quem estava chamando Samuel era o Senhor e mandou que ele voltasse e tornasse a deitar, e se alguém chamasse, que ele dissesse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel retorna ao seu leito e quando ele ouve a voz, ele reconhece que é a voz do Senhor. Naquele momento, Samuel teve fé e ele falou: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir o que Deus tinha para lhe dizer, Samuel, no mesmo momento, reconheceu, teve fé, e ele, quando ele fala, Senhor, que o teu servo ouve, ele se coloca diante do Senhor como servo. E o que a gente pode aprender desse trecho onde Samuel tem um encontro com o Senhor? É que cada um de nós precisamos ter fé, né? Fé na palavra de Deus. Nós também precisamos conhecer a voz do Senhor, conhecer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que o servo, ele conhece a vontade do seu Senhor. E nós precisamos obedecer, né? Obedecer. Não basta só ter fé, não basta conhecer, mas nós precisamos obedecer, nos colocar como servos. Então é isso que eu tiro da lição de Samuel, e que Deus abençoou muito Samuel, ele se tornou um profeta, né, de Israel, foi uma bênção na vida de Israel. Que o Senhor nos abençoe. Oi, crianças! Nós estamos aprendendo sobre a história de Samuel. E na história de Samuel, vocês vão ver que Deus fala. E tem uma música que eu aprendi, eu acho que vocês também conhecem, que fala sobre a voz de Deus falando com a gente. Eu vou cantar para vocês lembrarem e quem não souber vai conhecer. É assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Senhor, muito obrigado por mais um dia nas nossas vidas. Muito obrigado pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde da minha família, dos meus amigos, das pessoas da igreja. E também muito obrigado por nossa escola dominical que nós vamos ter.
Também continue cuidando de nós nesses tempos difíceis e faça com que tudo se resolva. Em nome de Jesus, amém. Deus ouve. Por este menino orava eu. Deus vê. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 1 Samuel 2, versículo 21. Deus fala. Samuel, Samuel. 1 Samuel 3, versículo 10. Samuel, do Senhor o pedi, juiz e profeta. Olá, crianças. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então vamos à nossa história? Vamos dar continuidade então à história de Samuel. A história de Samuel está aqui, na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 18 a 21, e 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Antes de nós darmos continuidade à história, nós vamos orar. 5 dedos nessa mão, 5 outros nessa estão. Junto agora os meus dedinhos para fazer uma oração. Cabecinha baixa, olhinhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos porque suas misericórdias se renovaram nesta manhã. Te agradecemos pelas nossas vidas. Te agradecemos pelo alimento, pelo ar que respiramos, pelas bênçãos recebidas, ó Pai. Agora eu te peço por cada criança, ó Deus. Te peço que o Senhor abra o coraçãozinho de cada uma delas para receber a Tua palavra, Senhor. Precisamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Fala conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, no domingo passado, nós vimos que Ana não podia ter filho. Então Ana orou ao Senhor lá no templo e em sua oração Ana fez um voto. Ela disse que se Deus se lembrasse dela e desse a ela um filho homem, ela o entregaria para que ele servisse na casa do Senhor todos os dias da vida dele e que na cabeça dele não passaria navalha. Então, Deus ouviu a oração de Ana e Ana engravidou e teve um bebezinho, né? Ana teve Samuel. E Ana e Eucana levaram Samuel lá no templo em Siló para que ele servisse na casa do Senhor e ficasse aos cuidados do sacerdote Eli, né? Ana foi cumprir o voto que ela fez ao Senhor. Então Ana e Eucana voltaram para casa, eles moravam lá na cidade de Ramá. O sacerdote Eli tinha 2 filhos. Os filhos do sacerdote Eli não eram obedientes. Eles desprezavam a oferta do Senhor. O tempo foi passando e Samuel foi crescendo e o sacerdote Eli começou a ensinar Samuel os afazeres do templo. Então Samuel ajudava o sacerdote Eli. Ele colocava tudo no lugar, ele limpava, ele organizava o templo. E Samuel gostava muito de ajudar o sacerdote Eli. Samuel gostava tanto de ajudar, tanto de ajudar, tanto de ajudar. Samuel gostava tanto de ajudar, ajudar na casa de Deus. E você, ajuda a mamãe e o papai em casa? Quando vocês estão brincando e que não querem brincar mais, vocês pegam o brinquedo e guardam o brinquedo lá direitinho no local, tudo arrumadinho? Tem que ajudar a mamãe e o papai em casa para deixar tudo muito arrumadinho. Então, Ana e Eucana, todo ano, eles iam lá no templo em Siló adorar o Senhor. E quando Ana ia no templo, Ana levava uma roupa nova para Samuel. E o sacerdote Eli abençoava Ana e Eucana. O sacerdote Eli orou e pediu a Deus que Deus desse mais filho a Ana. E assim aconteceu. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o tempo foi passando e Samuel continuava ajudando o sacerdote Eli. Samuel já sabia bem organizar o templo. E o sacerdote Eli foi ficando velhinho, né? Então ele já estava com dificuldade de ver, de enxergar. Certa noite, Samuel foi ajudar o sacerdote Eli a se deitar. O sacerdote Eli se deitou para poder dormir e Samuel também foi deitar. Mas antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel.
Então Samuel ouviu a voz e falou: eis-me aqui. Levantou e foi correndo até o sacerdote Eli. Chegou lá e ele falou assim: sacerdote, o senhor me chamou? Então o sacerdote Eli falou assim: não, eu não te chamei. Vai deitar, Samuel. Samuel voltou para o seu quartinho e deitou. Passou mais um tempo, Samuel ouviu de novo a voz: Samuel. Então Samuel, eis-me aqui. Levantou e foi novamente até o sacerdote Eli. Chegou lá e ele perguntou de novo: o senhor me chamou? O sacerdote Eli falou assim: não, filho, vai deitar, eu não te chamei. Então Samuel voltou novamente e foi deitar. E aconteceu de novo. Samuel ouviu de novo a voz e foi de novo lá no sacerdote. Então sacerdote Eli se deu conta de que era Deus que estava chamando Samuel. Então o sacerdote Eli falou assim para o Samuel: Samuel, se você ouvir novamente alguém te chamar, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel voltou e foi se deitar. E passou um tempo e Samuel ouviu de novo: Samuel, Samuel. E Samuel fez exatamente como o sacerdote falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O nosso Deus, ele fala conosco, ele fala comigo e ele fala com cada um de vocês. Nós temos que ficar atentos para poder ouvir a voz de Deus. A Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, o Senhor está falando conosco. Quando nós estamos lá na classe, na escola dominical, ouvindo a história, aprendendo os versículos bíblicos, os cânticos, o Senhor está ali. O Senhor está falando conosco. Quando nós estamos no culto, ouvindo a mensagem, a mensagem, na hora da mensagem, o Senhor está falando conosco, Ele está o quê? Nos ensinando, trazendo uma mensagem, uma palavra para cada um de nós. E o tempo passou, o Samuel cresceu, Samuel ficou adulto e o Senhor, Deus, continuou falando com Samuel. Samuel recebia as instruções de Deus e passava para o povo. Samuel era um mensageiro do Senhor, Samuel era um profeta do Senhor. E nós também somos mensageiros de Deus. Sabe como? Falando para o nosso amiguinho do amor de Jesus. Toda a história bíblica que a gente aprende, todo o cântico que a gente aprende lá na sala, na escola dominical, os versículos, como eu falei, que a gente pode ensinar para o nosso amigo. A gente pode ensinar para o nosso amigo, pode ensinar para a nossa avó, para o nosso tio, para a nossa tia. A gente pode ensinar para o nosso vizinho, pode ensinar para as pessoas que estão perto de nós, Nós podemos ensinar a palavra de Deus, para as pessoas que estão próximos da gente e ensinar o amor de Deus. E sendo assim, a gente fazendo assim, a gente vai estar servindo a Jesus e agradando a Deus. Tem um cântico do 3 palavrinhas que fala sobre Samuel. Vamos cantar esse cântico? Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava lá deitado bem no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel, ouvir a voz de Deus. Imagina que legal como deve ter sido ouvir a voz de Deus, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tenha, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava lá deitado bem no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Então vamos ficar atentos a ouvir a voz de Deus, porque o Senhor, Ele quer falar conosco. O Senhor tem uma palavra para mim e tem uma palavra para cada um de vocês. Vamos orar? 5 dedos nessa mão, 5 outros nessa estão. Junto agora os meus dedinhos para fazer uma oração.
Cabecinha baixa, olhinhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa história. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e tem o poder de transformar as nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Dirige as nossas vidas, Senhor, continue nos abençoando, Senhor, e que nós possamos, Senhor, estar atento para ouvir a Tua voz. Que nós possamos, ó Pai, ser obedientes à Tua palavra. Abençoe o Teu povo, Senhor. Fica conosco. Abençoe cada criança que ouviu essa história. Eu entrego cada criança nas Tuas mãos. Que o Senhor possa estar dando saúde, guardando cada uma delas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então, domingo que vem, nós esperamos vocês aqui, né? Para vocês ouvirem outra história. Vai ser uma outra tia que vai contar a história para vocês. Tenha um dia abençoado, uma boa semana guardada por Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Vamos relembrar a história de Samuel? Você já deve saber como é nossa brincadeira de perguntas. Vamos começar. A história começa com a mãe de Samuel. Qual era o seu nome? Ana, Penina ou Joquebede? Ana orou pedindo um filho. Qual era o nome do sacerdote que disse: que Deus te conceda a petição que fizeste? Finéias, Eli ou Arão? Eli. Qual foi o voto que Ana fez ao Senhor e cumpriu depois do nascimento de Samuel? Cantar o louvor, ensinar Samuel a ler, entregar Samuel no templo. Entregar Samuel no templo. Ana visitava Samuel todos os anos e lhe trazia um presente. O que era? Uma túnica? Uma flauta? Um celular? Uma túnica. Uma noite, Samuel ouviu a voz de Deus. Eli disse para ele responder falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Parabéns! Espero você no próximo domingo. Com muita alegria, parabenizamos Jadeir, Ana Beatriz e Jussara por mais um ano de vida. Arnaldo e Rosemira, parabéns por mais um ano de união. Que Deus abençoe vocês. Adoração. A Deus eu agradeço as bênçãos que Ele me dá. Cada ano que passa, mais e mais eu vou louvar. Obrigada, Pai amado, pela saúde, paz e amor que derramas em minha vida. Graças te dou, ó meu Senhor. A minha vida é tua,
gratidão. Tudo que tenho é teu, recebe minha adoração.